Bem, sem delongas, nós gostaríamos hoje de receber uma pessoa incrível. Bom dia, Eli. É uma pessoa incrível, né? Uma franqueada maravilhosa, começou lá atrás com a gente. Vocês vão aprender muito com ela, né? É uma pessoa que a gente admira muito aqui, que a gente acompanha a evolução, né? É muito interessante, pessoal, ver o processo de transformação do franqueado, né? Eu, como pessoa, né? A minha missão é transformar pessoas em empresários extraordinários. Se alguém perguntar para mim hoje qual é a minha missão, né, como franqueadora, é isso, transformar pessoas em empresários extraordinários. Porque a gente não foi criado para ser empresário, gente. Definitivamente. A gente foi criado para ser empregado, né? E agora, mais do que nunca, a gente é criado para ser uma peça do sistema, que é muito pior. A minha geração ainda teve sorte, a nossa, porque a gente dizia que é o seguinte: estuda bastante, arruma um bom emprego, né, que vai dar tudo certo. Essa foi a nossa geração, da maioria de nós aqui, né? E hoje é pior ainda, né? Porque tenha muitos filhos e tenha um Bolsa Família e ser escravo do governo. É mais ou menos isso hoje, né? Então, a nossa missão como franqueadora aqui é transformar as pessoas que vieram com a mentalidade, muitas vezes, de estuda bastante, arruma um bom emprego, né, para que ela seja uma pessoa que transforma negócios em negócios extraordinários, que aprende a ganhar muito dinheiro com propósito, que estuda bastante, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, estuda bastante, mas estuda bastante e transforma vidas, né? Estuda bastante e gera um monte de trabalho para as pessoas, né? Então, e essa pessoa é um exemplo disso, né? Eu vejo muito claramente essa transformação da Lorena, né? Ela mudou muito nesse projeto e a gente tem muito orgulho em trazê-la hoje. Então, venha para o palco, nossa querida Lorena Mello. Obrigada. De palmas virtuais, gente. Tem palmas aqui nos desenhos. Tem um negócio... Bom, primeiro, eu só quero pedir desculpa para vocês se eventualmente minha cachorra latir. A gente está com reforma aqui em casa e ela está dentro de casa, amarrada na coleira, mas quando o pedreiro passa no vidro, ela não dói, né? Como não é um cachorro pequeno... Não, Lorena, tensa. Quem tem cachorro entende, tá? Os meus começam a latir no meio das reuniões, aí é um bafafá aqui também. Tá então. Bom? Ô, Lô, deixa eu só combinar o jogo com você, que eu vou conduzir você, vou fazer algumas perguntas, e aí você vai respondendo essas perguntas, tá bom? E aí é tipo entrevista, tipo de frente com a Gabi, tá bom? Perguntas sobre todas as coisas, você fica à vontade para responder ou não responder, né? A gente não combina o jogo aqui, mas tem que ser do coração, combinado? Então tá bom. Conta pra gente aqui onde você mora. Atualmente eu moro em Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Aqui eu conheci dos 3 Bs, né? Beraba, Berlândia, que é Bela e Bonita Araxá. Muito bom. E o que você fazia antes da BM Vargas? Antes da BM Vargas, na verdade, a minha trajetória profissional é de 25 anos de experiência em recursos humanos, sempre em posição de gestão. Eu comecei minha carreira com 23, 24 anos, nem lembro mais, já no cargo de gerência. Aceitei um convite para implantar uma área de recursos humanos de um tema que eu nunca nem tinha ouvido falar. E a pessoa falou, você topa? Eu falei, topo, você sabe fazer sei, pensei, né, sei, nada, na mente. Mas fui em frente, deu certo, e deu certo até hoje. Mas antes de entrar para a BM Vargas, e até mesmo mudar para Uberaba, finalzinho de 2023, eu trabalhava como consultora de recursos humanos, eu fazia a ponte São Paulo-Belém, 15 dias São Paulo, 15 dias Belém, e ainda tinha uma cafeteria, um café bistrô em São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Mas com a vinda do meu marido para Uberaba, eu entendi que Deus não separa as famílias para se ver a cada 15 dias, fechei tudo, larguei tudo para trás, vim embora para Uberaba acompanhar a família. Excelente, muito bom. E o que te motivou a adquirir uma sua unidade da BM Vargas? Aqui em Uberaba, o emprego, desculpa a expressão,
Mas aí, na parte salarial ele era muito prostituído. Aí eu fui entender por que que aqui as coisas eram tão ruins, as pessoas reclamam tanto dos empregos. Porque eu, como gerente de recursos humanos, 25 anos de experiência, 5 pós-graduações, trabalhei só em grandes empresas nacionais e multinacionais, e chegar aqui as pessoas me ligarem para dizer que eu tenho que levar marmita, que não me dão transporte, não me dão o vale transporte para ganhar R$ 2.000, 2.500, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, eu falei assim, eu não posso trabalhar em Uberaba não é para mim. Então eu falei assim, preciso comprar meu emprego, vou comprar meu emprego, né? Agora o quê? Comprar o quê? E nunca passou na minha cabeça comprar uma franquia. E aí, porque a gente tem aquele estigma, né? Franquia é uma coisa que você fica amarrada, você fica presa, escrava, não sei o que, o povo mete muita boca em franquia. E eu falei assim, não, vou ver o que eu vou fazer da vida. Aí um dia estava passando pelo LinkedIn, meu marido falou assim, vai ter uma live lá, não sei o que, entra lá, de uma franquia. Eu falei, tá bom, entrei na live lá de bico, de gaiato, caí de paraquedas, nunca tinha ouvido falar na BM Vagas, aí fiquei ouvindo, falei assim, meu Deus, né, parece uma resposta, né, dos céus, né, uma pessoa crente vendendo negócio para crente. Aí eu falei assim, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Né, eu tinha um orçamento ainda, que tinha sobrado daquilo que eu tinha me desapegado lá da cafeteria, e eu falei assim, eu falei pro Marcos, agora eu vou comprar meu trabalho, agora eu vou trabalhar aqui. Aí eu já entrei em contato, na hora eu falei para a Betânia, eu vou comprar, não foi? Acho que foi isso, né? Falei, vou comprar, enfim, acabei comprando, senti muita sinergia no perfil da Betânia, não no perfil de vendas, né, no perfil mais comportamental, assim. Acho que nos valores, né, Lu? De valores, daquela coisa de arregaçar a manga aí para cima, de querer fazer acontecer, né, e eu falei assim, não, a gente tem alguma coisa em comum ali, o Cássio também, assim, então, assim, entendi que o negócio era para mim. Maravilhosa. Eu lembro até hoje o dia que você entrou na live do seu marido. Onde que você está focando o seu negócio? Na verdade, eu foco aqui em Uberaba, Uberlândia e São Paulo. São Paulo porque tem minhas raízes, tem os meus networks lá. Eu fechei, por exemplo, hoje de manhã eu recebi a notícia que 2 vagas de São Paulo foram fechadas, né, de um contato. Tem mais uma vaga que está sendo aberta para São Paulo com o meu network. Mas eu trabalho muito em Uberaba e abri 2 vagas agora em Uberlândia, então estou assim, no foco onde tem meus leads, meus contatos de network e na minha região de moradia. Perfeito. E me fala uma coisa, como que você tem feito para administrar o seu negócio? Como é que é a sua rotina? Eu acordo 7 horas da manhã, na verdade, não, acordo antes, na verdade. Eu começo as minhas atividades aqui às 7 horas da manhã, ligando meu computador, preparando café, respondendo as mensagens dos headhunters, porque eles começam bem cedinho, terminam tarde, começam cedo. E eu vou olhar, responder clientes, perguntar para eles se eles estão posicionando, em que pé estão as vagas. E vou fazendo a rotina, assim, ver se tem ficha preenchida, vou visitar clientes, às vezes eu saio daqui para visitar um cliente que já, mesmo que a vaga já esteja em andamento, já tenha sido fechado, vou lá fazer um bate-papo, né, manter o vínculo com ele, que acho que é importante. Isso também, com minha rotina das visitas, tem gerado indicações por parte deles para outros conhecidos deles, né, porque eles entendem que eu estou alinhada com o negócio, não com a vaga em si, com a fatura que eu mando lá depois de fechar a vaga. E vou ligando aqui para os leads que eu separo, a gente separa por temas leads. Fica eu e a Laura, minha filha, que a Laura ainda não começou na faculdade, ela só vai em junho, mês que vem já, um mês. E a gente separou por leads assim, fábricas em Uberaba, indústria em Uberaba, distrito tal, distrito 1, distrito 2, comércio de roupas, Então, a gente separou por segmento, a gente vai ligando, vai fazendo questionamento, quem é o responsável. Então, peraí, vamos lá. Então, ótimo. Então, você está me dizendo o seguinte, Lô, que essa era a minha próxima pergunta. Então, você está deixando um tempo na sua agenda para fazer prospecção e, para isso, você segmentou em setores, é isso? Sim. Certo. Então, conta pra gente, quem está fazendo? Eu e Laura. Eu falo para ela os segmentos, ela filtra, ela faz a planilha, ela pega os telefones, ela entra em contato, pergunta se pode agendar uma reunião,
Se a pessoa fala que não pode agendar uma reunião, ela pega o e-mail, ela tem um texto padrão, ela manda o e-mail, apresentação, e eu fico aguardando se esses clientes do e-mail vão entrar em contato. Se for o telefone, eu ligo. Muito bom. E aí, quantas mais ou menos você faz por dia? Assim, sem querer entrar muito nesse tema, porque esse é tema de foco comercial, mas só para dar uma pincelada. De manhã isso, né? Então dá umas 30, 40 de manhã. Ótimo. Você faz isso de manhã, todo dia? Todo dia de manhã. Todo dia de manhã a gente faz isso, esse movimento. E a gente vai, às vezes, aí eu paro para preparar o almoço, meia horinha, a gente tem meia hora de almoço para preparar e comer, a gente volta, aí depois eu vou até umas 10. Por que eu vou até, Lorena, você é doida, vai até umas 10? Não. Eu vou olhando o meu material, vou revendo a rotina com os headhunters, vou revendo uma série de coisas aqui da rotina efetivamente, né? Fico sentadinha aqui para organizar o processo para o dia seguinte. Mas é necessário trabalhar tudo isso? Não. Mas eu gosto de ficar aqui sentada, até porque eu não tenho nem para onde ir aqui muito, né? Quer dizer, nada. Então, eu já fico por aqui mesmo fazendo minhas coisas. Tem um versículo que fala assim, Lorena, que você... É mais ou menos assim, que foi um versículo que falou comigo também, porque eu fui uma pessoa que... Eu não vim para Ouro Fino porque eu quis, né? E uma coisa é quando você decide para um lugar, uma coisa é quando você é catapultada num lugar, né? E um dia Deus falou assim comigo, que eu não seria, que eu precisava abençoar a terra que estava me abençoando, né? E isso mudou o meu jogo, porque eu não queria trabalhar presencial, né? Eu falava, o quê? Eu vou focar lá em São Paulo, porque imagina, a minha cidade não tem potencial. Aqui ninguém nunca ouviu falar em recrutamento de seleção, vou continuar, eu vou morar aqui. Eu sempre pensava assim, eu vou trabalhar aqui, mas eu vou focar em outros lugares, né? E você, com relação a isso, né, a Uberaba, eu percebo no seu discurso do tipo, eu vim aqui porque o meu marido veio, né? Não foi uma decisão sua, né? Como tem sido essa relação do começo da BM Vagas para agora, com relação aos negócios? No começo foi entender a cidade. Por que os salários são tão precarizados assim? E aí eu descobri que tem uma gama aqui de advogados que eles fazem uma estratégia de negócio de reduzir o salário, vão manter lá naquilo que a convenção coletiva determina, e o resto a gente tira vale transporte, que eu nunca vi um negócio desse, a gente oferece algum percentual a mais no benefício e joga os salários lá embaixo. Mas quer assim, eu quero jogar o salário lá embaixo, mas eu quero um perfil gerencial. E eu tenho trabalhado com eles no sentido de que isso não funciona. Então, a ideia minha aqui é conscientizar também o empresariado de que se eles querem realmente pessoas boas, eles precisam pagar por isso. Ou eles vão ter qualquer um. Então, qualquer um, ou eu nenhum, não entrego. Né? Ou nenhum. Eu tenho 2 vagas hoje que eu vou entregar para o cliente, dizer para eles que na condição que eles me querem, com o salário que eles querem, e as exigências, a gente não tem mais condições de trabalhar. Isso eu já combinei com os headhunters, nós vamos entregar. Porque ou eles melhoram o salário, ou não tem profissional. Então, eu tenho feito um trabalho, vamos dizer, quase uma consultoria com o empresariado, para ele entender que se eles querem bons profissionais, eu vou entregar, mas que ele pague por isso também. E, inclusive, esse é o nosso trabalho, né? O nosso diferencial de serviço justamente dar esse entendimento, porque a gente é a ponte, né, entre o mercado de trabalho e o empresário. E a gente tem que contar para eles, porque os dois estão em pontos cegos. Eu não acredito, gente, que o empresário faz de propósito, sabia? Não, é orientado. Muitos deles procuram orientação com advogados mesmo, que se dizem consultores, que vão melhorar o negócio, melhorar a rentabilidade, e efetivamente não é. Como você falou, o empregado, eu não gosto muito da palavra colaborador, eu gosto de empregado mesmo, porque empregado, ele vai lá, no final do mês ele recebe salário, o cara paga, ele tem que fazer as entregas de metas. Mas o empregado, ele precisa se sentir valorizado. E aqui em Uberaba não tem isso, essa valorização. Né? Então, eu quero mudar isso. Como gestora que sempre fui, mostrar para eles que eles estão errados seguindo essa orientação desses advogados. Exatamente. E, gente, essa é a revolução do nosso negócio, tá? Então, a gente vai estar fazendo um trabalho agora de posicionamento. Inclusive, já quero agradecer desde já a nossa agência, a G7, que é a nossa agência de posicionamento, né? Que é do esposo da Vânia, né? Da Vânia.
que é uma agência que tem nos ajudado muito, e a gente vai pegar muito forte essa causa, tá? Porque, assim, a gente precisa ensinar o empresário de que economizar com o salário é a economia mais burra que existe. Sim. Né? Porque daí eu não pago para o funcionário, mas pago pelo turnover, pago pelos processos trabalhistas. Não, e ele paga para o advogado, porque o advogado, em momento algum, vai reduzir os honorários dele. Exato. Ele está pagando lá por honorário para o advogado, para dar uma consultoria de bosta, desculpa a expressão, gente, e depois, no final, a gente atrapalhar o nosso trabalho. Teve um advogado que teve a cara de pau de me ligar aqui. Olha só. Porque se você começar a ser perseguida, é porque você está no caminho certo. Ela me ligou para dizer, porque eu fui fechar com um cliente um estagiário de R$ 1.300, 1.350, estagiário na área de TI. Falei com o cliente, falei assim, um estagiário bom, se você não quiser perdê-lo para outras empresas, até para fora de Uberaba, você vai ter que pagar razoavelmente. A advogada me ligou aqui dizendo que eu tinha que ter oferecido R$700. Falei assim para ela, R$700 nem o técnico. Não é? Nosso estagiário de ensino médio aqui ganha 1.000. Então. Entendeu? Então, é sobre isso. Bom, vamos lá. Mas muito legal esse ponto, né? Estou aproveitando para trazer esse alinhamento com a rede aqui, porque esse é o ponto. Nós servimos não só para fazer recrutamento e seleção, mas também para orientar o empresário sobre isso. A gente tem empresário que não topa, né? Mas tem muito empresário que fala, nossa, me fala, então, o que o mercado está pedindo? Como que eu posso melhorar? Tem muita gente bem intencionada, tá bom? E nós vamos fazer um impacto muito grande com relação à gestão de pessoas de verdade, né? Porque recrutamento e seleção, talvez a gente até tenha software que resolva, mas gestão de pessoas soft skill. Tá? Isso aqui a gente nunca vai ser substituído, tá? Se um dia tiver tecnologia, né, e nós estamos em busca das melhores tecnologias para poupar ao máximo, né, o tempo operacional, a gente vai ter o melhor. Nós estamos sempre olhando aqui do que tange a inovação. Mas, gente, amor ao próximo, essa preocupação verdadeira que nós temos em impactar o mercado, ninguém vai tirar da gente, tá bom? Vamos continuar aqui, Lorena. Quantas vagas você tem atualmente? Eu acho que eu estou com umas 22 vagas atualmente. Muito bom, garoto. E quantos headhunters você tem? Agora 2. A minha outra arrumou emprego. Vamos embora arrumar outra. E ela arrumou emprego, eu dei maior apoio. Falei assim, pode ir, minha querida. Tem filho pequeno, tem benefícios. Em Recife ainda, você tem que ir mesmo. Mas estou com 2 aqui. Muito bom. É isso mesmo, tá, gente? Não deixe ficar mais de 10 vagas por headhunter que começa a perder a produtividade, tá? A conta ótima é 10 vagas para cada headhunter, tá? Excelente, Lorena. E me conta uma coisa, qual foi a sua maior superação pessoal? Aqui na BM Vagas, de um modo geral? De modo geral, na BM Vagas, onde você quiser trazer. Pode falar primeiro da sua vida, depois na BM Vagas, pode ser? Tá, na minha vida foram sempre desafios, né, por onde eu passei, assumir coisas igual a doida, você sabe fazer, sei nada, né, e fui fazendo e pedindo orientação de Deus, correndo para estudar, buscando me cercar de pessoas competentes, achar essas pessoas competentes. Eu tenho o prazer de dizer que quem trabalhava comigo, ou se trabalhava comigo era para ser sucesso, ou não era para estar comigo, né? Então, tenho bons parceiros, o meu jovem aprendiz hoje, ele é gerente de RH na Zara, né, Fernandinho? A gente que é gestão de pessoas, a gente ama ver a gente crescer, né? E ter, assim, a confiança de ter pessoas com mais conhecimento do que eu na equipe, sem medo de perder a minha posição. Né? Isso a gente tem que encarar, que a gente não sabe tudo, e a gente tem que se cercar de pessoas competentes que possam nos dar o suporte. Então, minha carreira foi sempre assim. E foi quando eu abri a cafeteria também, em 15 dias eu fechei o negócio, 15 dias abri o negócio, abri as portas, terminando de implantar o sistema, vendendo café, fiz o curso de barista, tudo isso em 15 dias. E alguém falava assim, meu Deus, vai dar certo? Eu disse, já, porque eu já marquei a data. Tem que dar certo. Eu não tenho escolha. O Pitbull correndo atrás de você, modelo Pitbull correndo atrás de mim. Eu tinha um chefe que falava assim, se você mandar a Lorena em algum lugar morder a canela direita, ela morde a direita e a esquerda, porque na dúvida ela mordeu as duas. E o outro dizia assim, tira a chave do trator, porque senão ela vai atropelar.
É uma Scania correndo em alta velocidade. Era uma atividade passiva, né? Assim, não era de buscar o trabalho, assim, o trabalho vinha naturalmente. E o desafio com a BM Vagas foi vendo o trabalho e ter que buscar esse trabalho. Porque quando você está na área de recursos humanos, o trabalho chega até você, as demandas vão brotando em cima da sua mesa, no telefone, no e-mail, e aqui na BM Vagas, não, eu tive que mudar a minha mente, foi, assim, difícil entender que eu não tenho perfil comercial mesmo, não adianta. Eu tenho lutado para melhorar todo dia um pouquinho, mas uma coisa que eu tenho, que é uma estratégia aplicada. E eu busco uma entrega de valor com o cliente. Então, se eu busco uma estratégia aplicada com uma entrega de valor, o cliente ele vai comprar o meu valor. Ele não vai comprar o meu trabalho de vaga. É isso que eu tô vendendo, assim, entre aspas, né? Conversando com os meus leads aqui, eu quero fazer uma entrega de valor, eu sou uma consultoria. Você vai ter uma ajuda na descrição do cargo, para ver se realmente o cargo condiz com o salário, você vai ter uma comparação com o mercado, na atividade que o funcionário desempenha, no empregado desempenha, bem como na parte salarial, porque isso a gente tem na Recrutei, né? Essas informações. Então, eu apresento para o cliente aquilo que eu tenho, né? Como estratégico. Então, eu busco fazer uma reputação aqui e usá-la a meu favor, sem ser vendedora nata, né? E eu tenho conseguido transmitir essa confiança. Essa confiança aqui em Minas, ela anda um pouquinho mais devagar, mais lentamente, mas eu busco uma comunicação, mostrar um vínculo. A Betânia falou uma vez assim para mim, o que você faz, então, é gerar, como é que você falou da outra vez? Que era gerar uma amizade, não era bem uma amizade, um relacionamento com o cliente. Então, na minha dificuldade de vendas, eu vou me relacionar com o cliente, eu vou lá bater na porta, eu vou tomar café, eu vou visitar, ele está promovendo uma feira, uma exposição, sei lá do que, broto lá também, oi, tudo bem, tiro uma foto, saio na rede social dele, converso com quem está lá, desejo sorte, desejo bênçãos, e eu estou lá não para vender por vender, mas para apresentar uma solução e mostrar para eles onde é que é o resultado que eles podem chegar. Excelente. Gente, é o que eu falo, tem várias formas de vender, né? Então, cada pessoa tem seu estilo, né? E já me antecipando, porque eu sei que você passou por crises no negócio, todo mundo passa por crises, todo mundo acorda um dia e fala, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? E eu sei que você teve esse dia, mas a pergunta já é, o que você fez para superar esses dias? Chorei. Chorei de ódio, mas o ódio não era da franquia. Era porque, assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir, entregar a franquia. Era o ódio de saber como reagir, né? Por que eu não vendo, né? E como fazer isso? Aí eu conversava com a Betânia, aí me dava um gás. Depois eu chorava de ódio. Falei, meu Deus, né? Eu tenho algum problema. Adoro. Gente, esses momentos são os pontos altos da Weekly, né? Aí eu chorei, aí eu orava, Deus me ajuda, né? Me mostra. Eu acho que está na minha frente isso. Não é que Deus não estava mostrando, é que eu não enxergo mesmo, né? Talvez na hora que na minha oração eu tinha que pôr o óculos assim, até com o olho fechado mesmo, para ver na parte espiritual assim, o que Deus tinha para mim. E eu fui devagarzinho, peguei uma vaguinha, peguei uma picareta aqui da cidade, fiquei com uma... Lembra disso? Me dando um chapéu. Minha primeira cliente de uma marca famosa de sorvete, que começa com B, tentando me dar um chapéu aqui. Aí é que eu falei, isso não vai para frente, que ódio dessa mulher, tal. Falei, não, mas ódio não é de Deus, isso não me pertence, não vou deixar isso tomar conta do meu coração. E aí eu fui com um outro cliente, conheci uma outra pessoa, tal, e foi devagarzinho. Mas, assim, quando eu liguei para quem foi que eu liguei, gente? Para a Bia, não foi? Que eu falei para você que eu liguei para a Bia? Foi. Que aí a Bia falou o que era ela. Oi, Bia, obrigada, Deus abençoe, minha querida. Como é que ela trabalha? Aí eu entendi. Eu não tenho nada a ver com a Bia, com o perfil Bia. Eu não vou ter o número de vagas inicialmente como a Bia, eu não vou ter o número de vagas como a Fábia, não vou ter o número de vagas como ninguém, inicialmente, pensem bem, inicialmente, porque eu estou aumentando, mês passado eu fechei um valor de faturamento, eu já falei para a Silvia, provavelmente eu vou dobrar esse faturamento para o próximo mês, então inicialmente, então o negócio é não desistir não.
E quando eu falei com a Bia, eu falei assim, caramba, então é isso, eu não sou vendedora, eu sou consultora. Se eu sou consultora, eu vou ser igual consultora Natura, igual consultora Jequiti, que levanta o produto e apresenta, olha aqui, se a pessoa comprar, ok, se não, né? Próximo, isso mesmo. Próximo. A Mary Kay, o que ela faz, as vendedoras Mary Kay? Elas vão lá, faz o curso de Maquiagem. automaquiagem, né? A pessoa vai lá, então é o que eu estou fazendo, eu converso com a pessoa, esses dias eu fui visitar uma fábrica de cortinas aqui, que aí eu olhei para cima e falei assim, nossa, a iluminação aqui tá ruim, né? Aí ele falou assim, tá ruim? Eu falei assim, tá, como é que você tá com a NR1 e não sei o quê? Eu comecei a falar de outras temáticas com ele e mostrar que eu tenho um domínio, não só da parte de recrutamento e seleção, mas em outras frentes de RH. Então, dali fluiu uma conversa, no sentido de ele, inclusive, me indicar para um cliente dele. Nossa, né? Que legal. Então, eu vou trabalhando assim, apresentando o que eu tenho. A vendedora Mary Kay, ela tem as maquiagens, ela tem um curso, ela sabe vender, ela sabe maquiar e deixar a pessoa bonita, e uma hora alguém vai lá e vai comprar. É o que eu estou fazendo. O que eu tenho de conhecimento, eu estou apresentando. Como eu tenho, como a pessoa pode fazer, e aí vai gerar né, essa empatia, gera esse relacionamento com a pessoa no final. Que legal. Eu vejo essa crise, né, quando eu analiso, e eu sempre trago para mim, porque eu já trabalhei em outros lugares também, que eu tive mais dificuldade no começo. E a primeira, quando as coisas não estão saindo conforme a gente deseja, a primeira coisa que o ser humano procura é por culpa em alguém. Você já percebeu isso? Uhum. Não, mas a culpada era eu mesmo, não era ninguém, não. Mas você só conseguiu vencer porque você teve humildade, é um processo de desenvolvimento. Sim. E sabe que eu estava lendo um livro, eu esqueci até o nome dele agora, mas ele falava a respeito de quando Jesus, os discípulos estavam no barco, e... como que é o nome? Vem andar sobre as águas. E eu estava lendo um trecho lá, de que quando Jesus pede para Pedro sair do barco, e ir até ele, e ele vai começa a andar sobre as águas, assim como Jesus, naquela tribulação todinha, naquela tempestade impensável, humanamente, você fala, vou morrer, e aí ele anda sobre as águas, ali sobre as águas, e em algum momento, sobre as águas, em algum momento ele dá aquela titubeada e começa a afundar. Só que se você pensar, ele teve a fé que os demais não tiveram para sair do barco. E mesmo afundando no meio do caminho, assim, ele ainda teve a coragem. Tudo bem que ele falhou um pouco ali no meio do caminho, Jesus segurou, acho que Jesus deve ter pensado, mas é um fraco mesmo, né? Daí tudo bem, puxou ele, jogou ele de volta lá no barquinho. Mas ele teve a coragem de sair do barco. Então, essa coragem que a gente tem que ter de sair do barco, olhar para frente com fé, sair do barco e andando. Em algum momento pode ser que você comece a afundar um pouquinho, vai afundar um pouquinho, levanta de novo, olha para frente de novo, respira e segue. Porque se você se deixar levar pela tempestade, você afunda e não sai mais. É verdade. Mas, olha, você fez 2 movimentos excelentes, né? Então, você, primeiro, não colocou a culpa nos outros, que é uma coisa de uma pessoa muito nobre, né? De uma alma nobre. E existe uma outra nobreza que você teve, Lorena, que eu não sei se você teve consciência, mas você foi atrás de pessoas que estavam dando certo. Né? Porque, assim, o que acontece? Qual que é o movimento comum quando as pessoas começam a ter... Isso pode acontecer em qualquer área da sua vida. Se você tiver com problema financeiro, se você tiver problema no seu casamento, primeiro você põe a culpa no outro, e em segundo lugar, você vai procurar gente que está dando errado como você para ajudar a arrumar gente que vai arrumar gente para reforçar aquilo que você pensa. Não, eu não quero essa gente comigo. Tá vendo? Mas é porque você não quer essa gente com você que você deu certo. Porque naquele momento de crise, se você olhasse e pensasse assim, peraí, deixa eu ver quem mais que pode estar insatisfeito na rede para eu ir lá conversar com essa pessoa. Você sai e a pessoa sai também. Desiste. 2 desistem. Então, não, eu relutei um pouquinho de falar com a Bia, porque eu sei que a rotina dela não é fácil. Mandei mensagem, oi, tá bem, tal, pode falar em algum momento, né? Então, a gente conversou ainda por etapas, ainda porque problema de conexão e tempo também, né, da Bia, porque eu não queria atrapalhar a rotina de ninguém aí. E eu falei assim, não, vou conversar com ela, com uma pessoa assim, aberta, tal, um amor de pessoa. Obrigada, Beatriz, aí, mais uma vez, sempre. Porque aí foi um divisor, assim, não adianta a Betânia falar, porque eu queria entender a mente
Do franqueado. Do franqueado. A mente, né? Em que lado da mente que eu tô, né? Eu tenho foco, eu sou uma pessoa extremamente focada em resultados, mas eu tenho que ter a solução, assim, na minha mente, assim, aquela construção de solução. E como perfil vendedora, que eu não tenho, isso não faz sentido para mim nenhum, né? Então, eu fui fazer venda consultiva, como é que chama, né? Acho que é isso, né? É isso mesmo, claro, uma venda consultiva, né? Não é na base da comunicação, mas é na base da informação. Né? De relacionamentos. Sim, e relacionamentos profundos, né? Isso que é muito interessante. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Onde que você deseja chegar com a BM Vagas agora que você está refeita? Eu quero ter uma média de pelo menos 100 vagas mês. Eu quero ter um time de headhunters alinhados com a BM Vagas e comigo. Com o negócio, eu não quero headhunter para fazer vaga por fazer. O meu time, ele é comigo. Meu time trabalha à noite, trabalha de feriado, trabalha de domingo, parece uns alucinados. Quando eu penso que eles estão fazendo qualquer outra coisa, tem dia que eu falo assim, gente, vocês não descansam, não? Vocês não vão fazer alguma coisa, não sei o quê? Legal, legal. E eu montei, até para dar uma incentivada, montei um plano de metas para ele, com salário, ó, como é o nome? Carreira, sim. De carreira internamente, com vendas, vendeu, ganha 5% de comissão. Opa, mas a gente vai conversar sobre isso então, porque a gente está finalizando. O Davi também criou um negócio muito legal, vamos fazer, vou puxar você para esse desafio. Fiz um então, plano pra gente... o percentual do cliente é baseado no salário base, o que eu pago para eles agora também é baseado no salário base. Então, eles têm escalonado o que eles vão receber. Então, vagas com salários maiores, eles vão receber mais. Se eu estou ganhando mais, eles vão ganhar mais. Se eu estou feliz, eu quero que eles sejam mais felizes ainda. Maravilhoso. Porque eles lá nas alturas, porque se eu pagar bem, eles não vão embora, eles vão ficar comigo, eles vão trabalhar na emergência, no final de semana. Isso mesmo. É o que eu tenho feito com eles. Estou pagando um cursinho para eles fazerem online, né? Essa semana falei para eles comprarem que eu vou reembolsar. Eu quero eles bem comigo, não quero eles indo embora, não. Isso mesmo, isso é uma habilidade do negócio. Eu falo que ninguém chega pronto para tudo, né? Algumas pessoas são mais comerciais, outras pessoas vão aprender a fazer gestão de pessoas. Então, perfeito, Lorena, esse é o jogo e a gente daqui a pouquinho a gente vai apresentar para todo mundo esse plano de carreira, tá? E é isso, a gente paga mínimo R$170 por vaga, né? E a gente paga até 30% do valor da vaga. Se você pagar até 30% do valor da vaga, você vai continuar com uma boa rentabilidade, combinado? Então, usem lá sempre a nossa calculadora de rentabilidade para vocês remunerarem bem as pessoas aí, que são os nossos headhunters queridos, né? Nós estamos montando o melhor time de headhunter do Brasil. E eles gostam disso. Então, toda segunda-feira a gente tem a Weekly de Headhunters e a gente está investindo cada vez mais neles também. As pessoas, elas podem ir embora da BM Vagas, gente, porque elas arrumaram coisas melhores. Mas enquanto elas estiverem aqui, elas precisam ser felizes. Tá? Então, é um norte do franqueado fazer gestão de pessoas e que os seus Headhunters amem a BM Vagas. Combinado? A gente não pode, o que eu falo para eles, eu não quero nenhum candidato sem resposta ou infeliz. Por mais que ele tenha sido reprovado, ele vai sair feliz. Vai sair feliz porque eu vou dizer para eles, para aquele candidato, de que nós vamos considerá-lo para outro processo. Tanto que uma moça, a gente rodou ela nos 4 processos aqui. Uma pessoa super competente, mas queria trabalhar de segunda a sexta porque ela trabalha não, desculpa, é que ela estuda. E aqui os trabalhos são normalmente de segunda a sábado de manhã. E a gente trabalha igual as alucinadas aqui, manda para olha a vaga não sei onde, até que a gente conseguiu colocá-la no mercado de trabalho. Pensa numa pessoa grata. Então ela vai falar bem da gente onde quer que ela esteja. Não tem como ela falar mal. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar, o cliente tem que trabalhar o candidato, não deu certo, olha, querido, não deu dessa vez tal. Então, se eu não tenho essa posição aberta ainda, mande seu currículo. Se eu souber de alguma vaga, eu já vou te indicar. Se eu souber de algum parceiro meu, vou te indicar também. Então, a gente vai gerando essa empatia grande na cidade. Né? Exatamente. Vão sempre lembrar da gente, e bem. Não quero ninguém lembrando mal da gente. Exatamente. Lorena, e por fim, a última pergunta aqui. Qual dica você dá para quem deseja se dar bem na BM Vagas?
mais do que vender, é fazer gestão. Não é? Mais do que vender é você gerir e fidelizar o seu time. Porque quando você tem um time fidelizado, como eu tenho o meu, você trabalha com eles qualquer vaga. Quando você tem um time rotativo, você tem que recomeçar os valores com ele. Isso demora demais. Isso atrasa o processo de recrutamento e seleção. Isso atrapalha a entrega, atrapalha resultados, e não é o que a gente quer. Né? A gente está com um problema de vagas em São Paulo, porque não pelo cliente, porque os candidatos não querem trabalhar num período da noite, lá no shopping, tudo bem, né? Mas a gente está ralando para isso. Mas a minha equipe está focada, fizeram entrevistas ontem. Eles precisavam? Eram obrigados a trabalhar ontem? Não. Mas estavam igual os doidos lá, o candidato tem um tanto, vamos fazer isso, fazendo aquilo. Então, é gestão de equipe, gestão do material que você tem em mãos. Eu tenho uma planilha que eu jogo aqui, tudo que é receita, despesa, já sei mais ou menos quanto que eu vou faturar no mês ou não vou, se eu vou continuar devendo, se não vou, devendo assim, né? O saldo, o resultado final do meu negócio aqui. Então, mais do que vender, se você não faz gestão, arrume alguém que faça por você. Exatamente. Porque se você não tiver gestão, você vai vender e a sua entrega vai ser precarizada, seus resultados não serão efetivos e pode gerar muita insatisfação na entrega com o cliente. Exatamente. E, assim, a gestão dos prazos também, né, é muito importante. Porque, assim, um headhunter na VM Vagas, ele deveria ganhar R$ 3.400 por mês, tá? Porque a gente precisa dar esse fluxo de 10 vagas a cada quinzena. Porque se o nosso CLA são 10 dias, a intenção é que a gente feche de primeira, tá? Então, um trabalho bem feito, bem conduzido com o headhunter, ele faz 10 na primeira quinzena, 10 na segunda quinzena. Então, ele traz 3.400. Isso se ele ganhar R$ 170 por vaga. Se você fizer um percentual sobre as vagas, aí, né? E o que garante que vai ser bem feito isso? Uma correta engenharia da vaga, né? Porque o salário precisa estar correto, você precisa estar alinhado com os benefícios, porque a gente não faz milagre. Tá? Às vezes eu vejo o franqueado achando que vai fazer milagre, pega um salário, aí o cliente vem pra gente com aquilo que já deu errado com várias pessoas e joga na nossa mão e fala, Tó, faz um milagre. Eu não faço milagre, eu faço recrutamento e seleção. Então eu trabalho com o mercado, com base naquilo, eu vou te dar o melhor salário. Mas você também precisa entender que as pessoas têm um valor, né? E a gente entrar nessa gestão que a Lorena está falando, dessa conversa com o empresário, essa negociação com o mercado de trabalho, a gente faz a ponte, né? Nós somos a ponte entre o mercado de trabalho e o empresário, né? Trazendo informações de um lado para o outro. E é isso, gente, gestão de pessoas é a chave depois que você aprendeu a vender. A gente só foca na incubadora, não vou contar para eles, na incubadora a gente só foca no comercial, depois a gente conta para eles que o segredo é gestão de pessoas. Por quê? Porque, na verdade, depois que você faz um trabalho comercial, as coisas começam a vir atrás de você também. É difícil tirar o avião do chão, né? Mas depois as coisas tendem a fluir também, né? Então, Lorena, eu quero te dar parabéns, né? É visível as lutas que você viveu, a gente acompanhou, eu acompanhei aqui a sua luta, mas eu percebi isso em você, né? Essa humildade sua em ter autorresponsabilidade, falar, peraí, o que eu preciso mudar na minha cabeça, né? E em segundo, ter buscado junto com quem está dando certo. Então, se você está passando aí por algum momento difícil, como a Lorena passou, saiba de uma coisa, é normal, todo mundo vai passar pela mesma coisa, gente. Todo mundo vai, até que você desenvolva uma mente forte, né? Quanto mais forte. E uma coisa assim também, Lorena, que eu via, né? Mas assim, é um tempo. Quanto mais otimista você se tornou, melhor as coisas começaram a ficar para você, né? Porque às vezes quando a gente começa a reclamar, né? E eu via que você reclamava muito da cidade. Esperava não dar certo, aqui o povo é desse jeito, né? Então, assim, não é que não seja verdade, mas também existem outras verdades, né? Tudo é verdade, mas existem as formas corretas da gente ver as coisas sob o ponto de vista da fé também, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, né? É uma forma de ver a vida. Então, empreender também é uma questão de fé. Então, eu acho que nesse processo, você deixou de ser uma pessoa só religiosa para ser uma cristã de verdade, né? Porque o empreendedorismo também faz isso com a gente, né? E você não viu ainda nada do que Deus tem para sua vida.
as coisas vão progredir cada vez mais, está só começando, né? Porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. Uma coisa que você fala assim, religiosa, algumas vezes eu me perguntava, onde é que está aquela doida que pegava tudo igual alucinada para fazer e resolvia, e agora, né, aquela sensação, me perdi em algum momento aqui no caminho, na jornada, né, e não é a cidade que fez eu me perder na jornada, assim, acho que foi um bloqueio, sei lá, alguma coisa assim, ou Deus mesmo trabalhando no coração, agora calma, né, tira o pé do acelerador, vamos devagarzinho, assim, etapa por etapa, você vai superar cada etapa que você está enfrentando agora numa outra modalidade, é num carro, numa bike, não mais em cima de um trator. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, assim, graças a Deus, eu não vendi um monte de vagas no começo. Estaria perdida. O que eu ia fazer com um monte de vagas na mão, uma headhunter que eu comi no começo, e ela estava em formação ainda, porque você ainda tem que passar os seus valores, aquilo que você espera, porque você não vai esperar do headhunter uma entrega que você não alinhou com ele. Muito bem construído isso. E ela estava em construção. Eu quero que esteja trabalhando comigo alguém alinhada na minha mente, né, que entenda aquilo que entenda o resultado onde eu quero chegar. E eles hoje entendem onde é que eu quero chegar e onde nós vamos chegar, que não é só eu, vou chegar com eles. Então, se eu tivesse essas trocentas vagas no caminho, eu tinha me lascado. Não tinha nada, gente. Errado. A gente ia te apoiar, não. Não, apoia, mas é assim. Mas eu sou na mente. E assim, talvez um pico daquilo, como é que é aquele hormônio quando a gente tem adrenalina, como que é? Adrenalina mesmo, né? Adrenalina mesmo, acho que ninguém ia fazer bem para minha mente. Sim, pode ser. Então eu entendo que tudo foi construído por Deus nesse tempo, de acalmar o meu coração, a minha mente, e eu chegar onde eu estou chegando hoje, com 20 mil reais mais ou menos, se tudo der certo, a gente vai fechar esse mês, esses 20 mil reais. Falando 20 mil, porque é 20 mil mesmo, mais ou menos, que eu estava falando até com a Silvia, estava em 11, 12, tal, não sei o que, começou a entrar um bocado de vaga, que a gente já está um pouco mais. Então, entendam, o Red Hunter, ele é seu parceiro. O Red Hunter não é ninguém que você simplesmente joga a vaga lá e espera acontecer. Não. É construção. Mente com mente. Verdade, Lô. Eu ia falar alguma coisa que eu até esqueci. Fiquei impactada com a sua weekly, né? Eu tinha certeza que você ia dar um show, mas foi muito melhor do que eu imaginei. Uma salva de palmas para a Lorena. Reconhecimento, né, do esforço dela, do processo. E uma coisa super interessante, né? Eu já sabia, tá, que o perfil do nosso franqueado ia ser pessoas que estavam comprando um emprego. Quando eu fiz o planejamento lá atrás, eu sei que vão vir pessoas que vão vir lá em cima e essas pessoas vão faturar um monte muito rápido porque elas já chegaram prontas. Mas muita gente aqui, ela está comprando o emprego delas ou a transição de carreira delas. Sabe qual que é a diferença dessas pessoas? Elas precisam de um chefe. A gente não sabe não ter chefe. Então, existe também um processo de transição dali da pessoa performar por ela mesma. Entendeu? É difícil, a gente está tão acostumado a ter chefe, gente, mandando fazer, orientando o que fazer, que quando a gente tem tanta liberdade, a gente se perde. A gente fica perdido, fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu faço agora? Às vezes falta até motivação, por quê? Porque antes a gente tinha motivação para mostrar para o chefe. Ele era o nosso norte, ele que puxava a gente. E essa automotivação também é uma das competências do empresário. Porque agora não é você mais que precisa de alguém para te puxar, embora a gente, como franqueadora, vai fazer isso cada vez mais forte com vocês, e vocês vão adorar essa nova fase que a gente vai estar implantando aqui, inclusive. Mas é você que motiva seu time. O jogo mudou, agora você é o dono. Entendeu? E isso aqui, se você chegar nesse nível de maturidade, aí você voa. Tá? Assumindo a posição de liderança da sua unidade, e um líder que faz a diferença na sociedade, faz a diferença para as pessoas ao seu redor e para baixo de você. Agora você é o dono do play. E esse é o jogo da mudança de transição de carreira, tá? Então, a gente acompanha isso muito de perto, a gente está muito preparado para isso, para acompanhar vocês. Só que a gente a franqueadora é igual uma mãe ali, né?
A gente vê a pessoa sofrendo, mas não tem o que fazer. Eu fico perto, eu estou sempre olhando vocês, eu sinto a crise de vocês muitas vezes, mas não tenho o que fazer. Eu preciso deixar vocês passarem para vocês se tornarem quem vocês precisam se tornar nesse processo. Então, Lorena, tipo, você é filha daquela que chegou e eu tenho muito orgulho de você, cara, não tenho o que falar. Muito orgulho mesmo, você se superou, e é por isso que você está aqui hoje, e eu queria te dar parabéns, né? Dizer que você é uma parceirona de negócio, te agradecer, né, pela parceria. Vocês pegaram muito mato sendo cortado no meio do caminho, né? Quem comprou a BM Vagas no começo, né? E todo mundo comprou no começo, daqui a um ano a BM Vagas vai ser algo que vocês não vão nem acreditar, vai ser muito diferente, vai ser muito melhor. E eu queria te agradecer, porque você perdoou no começo as nossas falhas, né? Você... Tem as falhas, e as falhas existem para a gente melhorar. E a gente melhora a cada dia. E uma coisa que, às vezes, você fala assim, quando os possíveis clientes entram em contato com o mercado, antes de passar para a franquia, eu quero ter eu tenho orgulho de dizer o que eu estou fazendo. É igual, ele me ligou para dizer que tinha comprado a franquia. Quem foi, Lorena? Foi, aqui na minha comissão, Silvia. Aí... Ai, vocês são muito fofos, meu. Eu peguei e eu disse para ele assim, você quer saber? Aí eu fui falar do meu trabalho. Como eu trabalho, não falei das minhas dificuldades, que as dificuldades elas são muito particulares, né? Cada um vai ter a sua, se vire com a sua, mas eu falei assim, do meu orgulho de pertencimento, aquela sensação do pertencimento que eu tenho. Então, é isso que eu falo para eles, olha, liga lá, tal, não sei o quê, por isso que eu falei assim, vou vender não porque eu vou vender porque eu vou dar preço, porque eu vou dizer condições, não. Eu estou dizendo o que eu comprei, como eu estou trabalhando e orgulho de pertencer. Nossa. Então, se a pessoa comprar, que ela, né, enfrente seus próprios desafios, assim como eu, mas é o orgulho que a gente tem de fazer parte do negócio. Vou dizer a gente de você, muito orgulho mesmo, e eu tenho certeza que eu vou ver você lá no palco, né, da nossa convenção. Já anotem aí, a nossa convenção vai ser abril, provavelmente, de 2026, a gente está vendo os lugares, né, que vão ter mais convergência para todo mundo vir, para a gente fazer nosso encontro, mas com certeza a Lorena vai estar no palco, né, comemorando os resultados, porque vai ser incrível, gente, vocês vão se divertir muito nessa jornada, e vocês vão ser recompensados, né, pelo trabalho, pela determinação de vocês. Eu me comprometo aqui pessoalmente com vocês a fazer da jornada de vocês na BM Vagas uma jornada extremamente divertida, né, além de vocês ganharem muito dinheiro, porque esse é o propósito, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta para a Lorena? Todo mundo emocionado, chorando do outro lado. Ninguém tem? Ninguém quer falar nada aí? Gente, eu quero dizer para vocês, eu sou menos séria do que pareço e menos brava do que as pessoas acreditam que eu sou, viu? Pimentinha, a Lorena é pimentinha. A gente teve uma questão operacional no começo, que a Lorena ficou com tanto ódio de mim, que eu tive que pedir perdão para ela. Falei, Lorena, vai dar certo, calma. Eu lembro, mas eu o que quero, você lembra, né, Lô? Eu não, eu esqueço, graças a Deus, Deus trabalha no meu coração por perdoar as pessoas e não lembrar mais. Eu lembro que foi algum BO, assim, de operação que deu, e aí você ficou muito frustrada. E a Lorena, a pessoa que quando se frustra, ela não xinga, ela chora, entendeu? Ô, Lô, quanto tempo você tá com a franquia? Ali tá perguntando. Eu acho que eu fechei foi no final de novembro, não foi isso? Para começar dezembro? Acho que foi tipo final mas aí para começar foi bem naquele período de emenda de festas, aí não começa nada, né? Efetivamente a gente não começa. Aí para começar de verdade mesmo, foi em janeiro. Pronto, 5 meses de negócio, já passou, parece que foi 5 anos, né, de sofrimentos e vitórias. Pode falar, Rômulo, você levantou o bracinho aí? Bom dia, parabéns, Lorena. Queria fazer uma pergunta rápida. Qual seria a primeira dica que você me diria a respeito de gestão, dessa gestão que você fez? Quando a gente foca realmente muito no comercial, a gente acaba desfocando um pouco nisso. Então, eu quero muito me preparar para essa volta, para essas sementes que eu estou plantando, e eu já estou prestando atenção nisso. Quando você me falou agora, levantaram assim, minhas 2 orelhas. Então, o que você me diria de qual seria o primeiro passo para essa tua gestão?
primeiro passo é você montar uma equipe vencedora com você, uma que queira vencer. Quando eu comecei a buscar meus headhunters, eu comecei a buscar São Paulo, Uberaba. Ninguém de Uberaba se habilitou na vaga BM Vagas lá, nem de Uberlândia. Agora que tem uma candidata de Uberlândia e tal, mas eu ia para São Paulo, que é minhas origens. Daí um dia eu me irritei e falei assim, não, essa gente não quer. Eu vou para uma origem mais remota, mais dos primórdios da minha vida, vou focar lá, quase primórdios da civilização. Não, essa experiência da Lorena, não pega isso para sua vida, não. Cada pessoa vai ter uma experiência. Eu me mandei lá para Pernambuco. Quando eu bati um olho, tinha uma lá, Tracunhaém. Falei assim, é lá. Aí, liguei, oi lá, como vai, tudo bem? Bati um papo, né, menina? Aí eu conversando com ela, eu disse assim, você é crente? Ela disse, eu sou. Falei, de que igreja? Ela sou da Batista. Eu falei, nossa, que legal, nossa, que sinergia, tal, não sei o quê. Eu perguntei o que ela fazia lá, né? Ela falou assim, olha, Lorena, eu trabalho numa ONG, eu não ganho nada aqui. Eu falei assim, meu Deus, uma pessoa que mora em Tracunhaém, não ganhando nada. Não, filha, vamos trabalhar comigo, tal, o que você... Aí, ela é formada, tinha pós-graduação, uma pessoa, assim, super preparada para a vida, pronta para vencer, mas não tinha perspectiva de ganhar dinheiro nenhum. Então, eu falei assim, bom, então comecemos nós. Fiz uma proposta para ela, e ela, além de ser minha headhunter, é meu braço direito, hoje à distância. Né? Ela liga para os clientes, ela resolve BOs, ela faz as publicações no Canva, ela faz um bocado de coisa para mim. Então, o primeiro passo é construir gente com você. Segundo passo... Hã? A Thalita está falando, ela é incrível. A Lívia, né? Sensacional, ela é extraordinária. E não ganhava nada. E ela fala assim para mim, Lorena, eu vou ficar rica com você. Eu disse isso mesmo, fique rica, só não pode comprar uma franquia para ir embora. Vamos ficar ricas juntas. E aí, o segundo passo, assim, agora eu preciso de mais um. Aí tô caçando lá, vou lá para Pernambuco de novo. Aí ela disse assim, Lorena, eu tenho um outro amigo meu, trabalha na ONG também, não ganha nada, Tracunha, ele é de Jaboatão dos Guararapes. Foi bem, mande, conversa comigo. Acabou com a ONG, Lorena. Você acabou com a ONG. E aí, conversei com o Lucas, Lins também super alinhado com o negócio, e é interessante que a Lívia fez a formação, a preparação dele antes dele entrar na BM Vagas. Disse, ó, conversa com ele, alinha realmente, vê se é isso que ele realmente quer, se ele quiser a gente vai pôr no time. Então, vai buscar, não fica preso na sua cidade ou em algumas regiões específicas, você tem que achar gente que queira vencer. É gente que quer, né? Mas assim, Rômulo, uma dica para você, não se preocupe com isso agora. Esse é o mindset da Lorena. Tá? Isso, eu fui atrás da minha headhunter porque eu não tinha perspectiva de começar a trabalhar um bocado de vaga. Não aconteceu. Eu tinha headhunter, eu não tinha vaga, mas ela estava comigo. Ela teve. Eu só percebi que eu precisava de headhunter quando eu tinha 150 vagas. Fique em paz, tá? Daí eu comecei. Depois disso. Então, cada pessoa tem seu aprendizado, né? Monte sua planilha. Eu tenho uma planilha ótima aqui. Você vai lançar as despesas, receitas, você vai se controlando os seus custos direitinho. Vai colocar os seus leads lá, fazer a sua relação de leads, vai entrando em contato, e oferece um bocado de ferramenta para você trabalhar desnecessárias, e o contato vai na rua, nos clientes. A Betânia falou assim, nós somos paperless. Não, eu tenho papel, eu tenho cartão, entrego panfleto. Mas eu mandei fazer cartão, viu, Lorena? Voltei atrás. Eu tenho vídeo exclusivo que a franquia nem sabe. É a minha apresentação. Olha a cara da Betânia. Olha lá, manda para mim que eu vou mandar para todo mundo. Tá, eu tenho um vídeo que o cliente fala assim, quando eu vejo que eu tenho dificuldade em falar, que eu não sou comercial, eu falo assim, só um minuto que eu tenho um vídeo ótimo. Eu quero esse vídeo também, me ajuda aqui. E o vídeo fala por mim. Maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, Lô. Vou mandar no grupo lá. Manda para mim primeiro, só para pode deixar. Porque daí, se for bom, a gente duplica, tá, gente? Eu não sou uma pessoa aqui que põe tampa em vocês, não. Ninguém mais quer na vida que vocês se deem bem mais que eu, gente. Vocês que eu vou. A única minha preocupação aqui é que a gente tem que ter bastante cuidado com a marca, né? Porque daqui a pouco virou BM Vaga, sei lá o quê, entendeu? Daí puxa de um lado, desconfigura as coisas. Só isso. Não tá desconfigurado, não, tá bem alinhadinho. Então, você acha que eu vou confiar vocês? Eu sou uma franqueadora bacana, gente. Para com isso. Não tenham medo. Manda sempre para mim, porque daí a gente alinha e joga para aumenta, melhora, produz por aqui. Vocês podem contar comigo, combinado? Até para vender, para falar alguma coisa, tem hora que eu fico gaga. Nós somos sócios, gaga.
Aí quando eu começo na gagueira, eu falo, vai o vídeo. Nós vamos ser a franquia, O vídeo não gagueja. Nós vamos tomar todo o mercado. Você acha que eu tô aqui para pôr tampa em vocês? Eu quero que vocês façam coisas que eu não consegui fazer. Esse é o meu objetivo. Franqueados que faturam muito mais do que a gente fatura, entendeu? O Cássio queria falar, gente. Vamos deixar o Cássio falar, porque eu nunca deixo o Cássio falar, gente. Fala, amor. Não, é que o quanto a mentalidade, né, quando você muda a mente, né, mas ela acabou respondendo até no meio do caminho aí. Que ela tinha, né, aqui ninguém quer, beirada é difícil. Aí você começa a mudar a mente, né, você começa a gerar outro tipo de energia, as coisas começam a funcionar. Mas ela falou isso aí no meio do caminho, aí eu acabei esquecendo de baixar a mão. Parabéns aí mais uma vez, né, Lorena, espetacular o processo, né, que ela passou, de não desistir, né, e tá sempre apoiando, assim, sempre, crítica construtiva, né, ajudando a gente, inclusive, a se desenvolver, sempre com o objetivo de crescimento, né, isso é nítido nela, né, que ela sempre quer, ajuda a desenvolver, né, tá dentro do DNA da Lorena, isso é muito legal aí, muito cativante, é muito legal ter você no time, viu? Eu sei que às vezes fala assim, nossa, a Lorena é estressada, é brava, é chata, não sei o quê. Não, eu sou menos do que parece. Não é, Silvia? Olha aí, tá vendo? Não, isso é incrível, não tem isso, não. Tem essa percepção. Cada pessoa tem sua forma, mas assim, eu acho que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, né? Da gente profetizar coisas boas sobre o lugar que a gente faz, a gente assumir a responsabilidade do negócio, a gente procurar ajuda de pessoas que vão nos ajudar a chegar onde a gente quer, né? Então, eu acho que você passou por fases que era interessante compartilhar com todo mundo, porque eu tenho certeza que muita gente vai passar por isso. O momento da crise, o que eu faço no meu momento da crise, e o que você faz no momento da sua crise vai determinar o seu resultado. Né? E muita gente toma decisão errada nessa hora, e aí começa a despinguelar, né? E a gente é do tamanho, você é do tamanho dos seus sonhos aqui, tá? Então, Lorena, sonho grande, que Deus abençoe você, né? Sua família, seu marido que achou a gente no LinkedIn, colocou você naquela live abençoada naquele dia, que graças a isso que você está aqui hoje, né? Muito obrigada, gente. Obrigada a todos os franqueados que vieram. Que bom que vocês estão aqui, né? Nossos sócios. Nossa Weekly, ela é um compromisso inadiável. Aqui a gente recarrega as nossas forças. Aqui é a união nossa, né? É o momento da gente estar junto, gente. Porque o que a gente ligar aqui na Terra vai ser ligado no céu. Né? E é assim que nós estamos construindo um negócio sobrenatural. A gente está com muitas novidades aqui sempre, né, para pensar em ajudar vocês, mas nada nunca vai substituir a união do grupo. Né? Então, essa fidelidade de vocês, esse momento de crise onde eu procuro fazer dar certo, sem semear discórdia, né? Porque tem gente que faz assim, né? Peraí, deixa eu ver quem são os franqueados insatisfeitos para ligar para ele para fazer panela, né? A gente sabe que todo lugar tem isso, né? A Lorena nunca fez isso. Ela foi uma pessoa super do bem, que ela tinha que reclamar, ela trazia para a gente sempre ouviu, né? Sempre nos desafiamos a melhorar também, e é graças a isso que a gente está melhorando a cada dia. Né, como sermos a maior franquia do Brasil, representada pelos nossos sócios unidos, engajados pelo propósito de revolucionar a empregabilidade no Brasil. Obrigada, viu, Lô? Bem, obrigado a vocês, Deus abençoe imensamente cada um de vocês, e quem precisar, quiser bater um papo, nem que seja fofocar, rir um pouco... Precisando dar risada para ligar para eu só não falo de novela e Big Brother, porque eu não assisto essas coisas, fui liberto em nome de Jesus. Mas falar de Largados e Pelados, CSI, Criminal Minds, eu tô dentro. Ai, querido. Então tá bom, o pessoal vai te chamar aí. Deus abençoe. Beijo grande para vocês, gente. Sextou! Amém. Deus abençoe. Tchau. Abençoe. Tchau, tchau.